Por que viver o profundo com Deus? Escolher a profundidade é abrir mão de prazeres momentâneos, é fazer renúncias e entender para que o Senhor nos chamou. Em uma sociedade onde jovens estão se afundando em drogas, imoralidades e prostituição, nós somos a geração que vive o profundo com Ele. Quando nós aprofundamos em Deus, nossos medos, nossas preocupações, nossos anseios se desfazem, porque Ele é a fonte de águas vivas e Ele tem o controle sobre as nossas vidas. Vamos level up! Quem está disposto em sair do raso, viver o profundo e inundar São José do Rio Preto? Jesus está falando para aquela samaritana: Deus é Espírito. Entregue a sua vida integralmente, entregue seu corpo a Deus. Bom dia! Bom Muito dia! bom dia! Sextou aqui no programa Experimenta. Olha o galo cantando aí. Agora são 6 horas e 32 minutinhos. Sextou, gente! Mais uma sexta-feira se iniciando. Que as misericórdias do Senhor estejam sobre a tua vida nessa manhã de sexta-feira. E hoje o programa Experimenta está imperdível. Você não pode perder, temos testemunho lindo aqui, tem MDC, tem muita coisa boa para acontecer nesse programa hoje. Estaremos juntos na próxima horinha até às 7h30. E vamos começar já o nosso programa ouvindo um louvor, porque o louvor ele muda todo o ambiente. Então vamos juntos agora nessa manhã de sexta. Como eu amo esse louvor. Tô falando aqui agora que eu ouço, eu choro todas as vezes que eu ouço ele. Normal, aí a né? Lê pegou e falou assim: com o que você não chora, pastor? Normal, é mais fácil falar o que não faz ele chorar do que o que faz ele chorar. E quanta expectativa, né? Porque dia 15 de junho o F-Hope estará com a gente aqui no Campus Cabana. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. Dito que vai acontecer. Pastor Lipão, F-Hope, Pastor Caio, o AC Music, cara, imperdível. E o melhor de tudo, a inscrição é gratuita, a gente só pede para que você traga 1 quilo de alimento. Então corre, faz a tua inscrição dia 15 de junho. DIP, profundidade. Bora lá agora pro nosso devocional rapidinho, porque hoje é sexta-feira, tem testemunho. E o devocional de hoje está lá no livro de Marcos 5, 27 ao 29, fala o seguinte: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Nessa manhã de sexta-feira, eu quero declarar sobre a tua vida que um encontro com Jesus muda tudo e que ninguém permanece mais o mesmo depois que se encontra com Jesus. Meu Deus, e é esse forte. encontro muda tudo. É isso, apenas um toque e ela foi curada. E é sobre isso, é um encontro, apenas um toque. E o Senhor pode te curar nessa manhã de E sexta-feira. o Senhor tem um encontro marcado com você. E esse encontro vai mudar a tua vida em nome de Jesus. E hoje, sexta-feira, sextou. Sextou. E tem culto de É casais isso aí. na cabana. Samuel Wagner e Thaís Portela a partir das 20 horas. BR 153, quilômetro 53, culto de casais, porque semana que vem é dia dos namorados. Então hoje já convida seu namorado, seu marido,
sua esposa e leve ela até o culto ali no Campus Cabana, que eu tenho certeza que receberemos uma palavra do Senhor para o nosso casamento em nome de Jesus. E agora vamos dar sequência aqui no programa Experimenta, abençoando os nossos filhos nessa manhã de sexta-feira. E a bênção dos nossos filhos nessa manhã de sexta-feira, a gente vai falar sobre maturidade. Então vamos juntos abençoar os nossos filhos? Abençoo você com maturidade emocional e espiritual. Que toda meninice, infantilidade e inconstância não domine teus sentimentos e comportamentos. Que seja maduro para enfrentar as situações da vida desde criança até adulto. E nelas se fortaleça, vença e se realize como pessoa. Que nunca seja levado por ensinamentos errados, ventos de doutrinas, vãs filosofias, pelas ideologias e modismo desse mundo, revestidos com a aparência do bem, mas que só levam à destruição. Que seja apto para discernir e agir com maturidade. Amém? Profetize maturidade sobre a vida do teu filho nessa manhã, em nome de Jesus. E agora a gente vai receber uma palavra direto ali do Campus Cabana para abençoar a nossa manhã de sexta-feira. Ele cospe, passa o lodo nos olhos do cego e dá uma instrução ao cego. Ele fala assim para o cego: agora não é mais comigo, agora é com você. Agora cabe a você. É como se Jesus estivesse dizendo assim: o que eu tinha que fazer por você eu já fiz. Embora eu já tenha curado cegos de outras maneiras, embora eu já tenha aberto visão de pessoas instantaneamente, com você é diferente. E agora o que era para eu fazer com você, eu já fiz. Agora vá, lave-se no tanque de Siloé, que a gente não sabe ao certo há quanto tempo dali estava. Lava-te ao tanque de Siloé e você vai ver. Aí sabe o que me intriga? É o jeito que me contam essa história. Porque para mim a história fica boa agora. Para mim agora que a história me deixa curioso. Porque para mim agora, eu narrando essa história, eu queria saber o que o homem falou para Jesus. Eu queria saber quem estava perto daquele homem. Você falou: louco, o cara tirou uma com você está todo cuspido, tem barro na tua cara. Eu queria saber como é que aquele homem vai andando até Siloé, já que ele era cego. Quem o ajudou? Quem o levou até o tanque de Siloé? Eu queria saber. Só que a Bíblia me intriga, porque o versículo, no melhor momento da história, quando Jesus fala, e Jesus disse ao homem: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Eu quero começar essa noite fazendo uma pergunta: quem aqui tem um envio de Deus? Dá um glória a Deus bem alto aí no teu lugar. Quem aqui sabe que Deus te enviou para pregar boas novas aos quebrantados de coração? Quem aqui sabe que Deus te enviou para que a tua família inteira fosse salva? Quem aqui sabe que Deus te enviou para viver um futuro diferente? Jesus fala para ele: vai até o tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E agora
Eu quero saber como é que ele foi ao tanque. Eu quero saber o que aconteceu quando ele chegou no tanque. Eu quero saber quem ajudou ele a ir ao tanque. Eu quero saber quanto tempo ele demorou para ir no tanque. Eu quero saber detalhes dessa história. Só que a Bíblia só fala assim, no ápice da história para mim. A Bíblia fala assim, versículo 7. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. E acaba a história. Ai, que raiva. O homem foi. Sabe gente que conta história sem emoção? Já viu? Gente, sei lá, você falou uma coisa super, hiper, mega top. Aí a pessoa fala pra você, sei lá, você vai falar, foi na Disney. Não é assim que fala que foi na Disney. Quando eu vi o Mickey, você tem que incrementar, você tem que, sei lá. Alguém fala, fui e voltei. Mas eu quero saber o que você comeu, eu quero saber se você falou inglês, se deu algum fora. Eu quero saber o que você achou do Mickey, eu quero saber que você viu a princesa, eu quero saber se você foi em algum brinquedo. Aí você fala, fui na Disney e voltei. Fim. Dá para conversar com gente assim? E aí, como foi a conferência Level Up? Legal. Legal. Eu não quero saber quem foi, quero saber que roupa que os irmãos estavam. Quero saber quem pintou o cabelo, quero saber quantos fizeram loiro. Eu quero saber qual foi a palavra, eu quero saber como é que foi o louvor com a Gabriela Rocha. Eu quero saber. Já pensou? Sábado eu não vim. Era o dia que eu mais queria vir, o Marx lá, eu vaguei, e o cabelinho que eu sigo ele no Instagram. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para os outros, e aí como é que foi? Só se alguém me respondesse, foi uma bênção. Aí arrumar um problema comigo. Que foi uma bênção. Quero saber como é que ele é, se ele foi legal lá atrás, o que ele cantou, o que o povo gritou, se teve conversão, se teve salvação. Só que aqui a Bíblia vai dizer, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Sabe, o Espírito Santo foi falando uma coisa ao meu coração. Não importa para você saber como ele foi, Alex. O que eu queria deixar registrado aqui é que ele foi. Não importa para você saber como ele se lavou. O que eu queria deixar registrado aqui para você é que ele me obedeceu. Não importa para você saber como ele começou a ver, porque em alguns casos eu contei como ele voltou a ver. Lembra aquele cego que Jesus cura e ele olha para pessoas e pensa que são árvores? Só que aqui Jesus estava dizendo, não importa, eu queria que você soubesse que ele foi, porque ele obedeceu, que ele lavou, porque ele entendeu o que eu falei, e que ele viu, porque eu não sou homem que mente, nem filho do homem que se arrepende. Se eu falei, eu vou cumprir. É isso aí, é com essa certeza que nós voltamos aqui ao programa Experimenta. Se Deus falou, Ele vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Se Deus... Não vou cantar. Falou, irá cumprir. Oh, meu isso, Deus, gente. depois passa vergonha na internet. Não, continua louvando, meu amor, em nome de Jesus. Louvor está na minha vida, independente se é bonito ou não. Amém, glória a Deus. Vamos agora para as nossas participações aqui no programa Experimenta. A Solange, bom dia pastores, tudo na bênção. Como é bom começar o dia ouvindo a palavra de Deus com vocês que são bênçãos. Sou a Solange de Araçatuba. Deus abençoe a toda a equipe do programa. Um beijo, Solange, para você e para todo o povo de Araçatuba. Um dia abençoado e um final de semana incrível na presença do Senhor. Tô aqui pensando, o pessoal não vai perder a oportunidade de me zoar, né? Depois que eu cantei desse jeito, mas tudo bem, gente. Tudo pelo Senhor. A Marcela, vamos lá, paz do Senhor.
Jesus, louva a Deus pela vida de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Araçatuba, São Paulo. Gostaria de mandar um beijo pro meu esposo Everton. Assiste vocês todos os dias. Marcela, um beijo pra você, toda a sua família, pro seu esposo. Que o Senhor abençoe essa sexta-feira em nome de Jesus. É isso aí, agora vamos ficar muito bem informados com o nosso Time News. Começando mais um Time News, o seu portal de notícias, informações de São José do Rio Preto e também de todo o interior do estado de São Paulo. E já falando das oportunidades que nós temos agora no mês de junho, principalmente quando Urânia ela abre os concursos públicos com vagas na área de educação. Saiba como se inscrever e também o prazo. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de junho pelo site. Segundo a Prefeitura, as vagas são para os cargos de assistente social da educação, professor da educação básica e psicólogo da educação. Para assistente social da educação e também para o psicólogo da educação, os salários começam a partir de R$ 2.000 e 20 horas semanais. E para o professor de educação básica, a carga horária é de 25 horas semanais e o salário começa em R$ 23,60 a hora aula. Então veja se você preenche os critérios e entra pelo site até o dia 9 de junho para você não perder essa oportunidade na cidade de Urânia. E agora a gente vai para Votuporanga, que também abre quase 120 vagas para cargos na área também de educação básica. E essas inscrições seguem até o dia 5 de junho pelo site. Somados os cargos de professor, educação básica 1, professores de educação básica 2, já são 47. Outro edital ainda oferece mais 70 vagas destinadas para o nível técnico em educação, especializado em desenvolvimento infantil. As taxas das inscrições variam entre R$ 80 e também R$ 65 respectivamente. Professor de educação básica 1 com salários a partir de R$ 4.000, 32 horas carga semanal. Educação básica 2 nós temos 2 vagas apenas, com salários a partir de R$ 4.100, também 32 horas semanais. E para o técnico de educação infantil, temos 66 vagas com salários a partir de R$ 2.100, com carga horária semanal a partir de 40 horas. E para finalizar o Time News de hoje, ainda falando sobre a cidade de Urânia, onde o borboletário de Urânia é aberto para visitação de forma gratuita. O local está aberto de quarta-feira a domingo das 9 às 11 e também das 13 às 16 horas, mediante agendamento pelo site. A visita é realizada com o acompanhante de um responsável que explica sobre o funcionamento do local, as fases da vida das borboletas, a importância do inseto na natureza. Então, se você estiver passando por Urânia, aproveita para reservar no site e fazer essa visitação. Aí um momento de lazer para a família, eu tenho certeza que vai gostar muito. O Time News de hoje fica por aqui, que vocês tenham uma ótima semana e até mais. É isso aí, a nossa sala já está preparada e você sabe, quando a sala está preparada é porque a gente tem um testemunho para ouvir. E como é bom ouvir aquilo que o Senhor tem feito na vida dos filhos dele. E nessa manhã de sexta-feira eu estou aqui com o Rogério e ele vai testemunhar um pouquinho daquilo que o Senhor realizou na vida dele e aquilo que o Senhor tem feito através da vida dele também. Então, que eu fosse você, eu não perderia esse programa por nada, porque você vai ouvir um testemunho de transformação de vida e do amor do Senhor. Então, Rogério, obrigado realmente pela tua participação, obrigado por estar aqui nessa manhã de sexta-feira e fica à vontade para falar e para testemunhar aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que Ele realizou na sua vida. Amém, bom dia. Bom dia. Paz, estou muito feliz também pelo convite de estar aqui. E assim como muitas pessoas, eu tenho um testemunho, uma experiência com o Senhor de transformação. E conta pra gente um pouquinho, pode ficar à vontade, tudo que aconteceu na sua vida, assim, desde o começo, né? Toda a tua história, toda a sua trajetória, porque realmente é maravilhoso aquilo que o Senhor fez. Amém. Bom, eu nasci numa cidade aqui no interior chamada Fernandópolis, num lar disfuncional, né?
e fui uma criança abusada, né, aos 7 anos de idade. E hoje, vendo tudo isso, tudo que aconteceu, eu percebo o quanto isso bagunçou a minha identidade, o quanto isso bagunçou e trouxe muitas dores, que eu fui experimentando coisas, as consequências do que aconteceu ao longo da minha história, né? Depois dos abusos, eu me tornei uma criança tímida, isolada, porque eu não entendia o que tinha acontecido comigo. Eu me achava diferente de todo mundo e eu não tinha total entendimento disso, mas havia muita culpa, havia muita dor e eu queria me esconder. Quanto mais eu me relacionava com as pessoas, mais eu tinha medo que elas descobrissem o que havia acontecido comigo, e isso me levava para um lugar de ficar escondido, um lugar assim. Aqui, pelo menos, eu sei que ninguém vai saber o que aconteceu. Então, e aí era uma certa forma você estava tentando se proteger de um possível abuso ou até mesmo de julgamento. Sim. Então você acabava vivendo mais escondido, né? Isso. E provavelmente sendo muito mais tímido. Isso. Isso bagunçou muito a minha identidade, né? Meu pai sempre esteve viajando, sempre esteve fora. Eu não tinha referência, eu não tinha aquela pessoa presente. E as pessoas que estão assistindo, que viveram e passaram por isso, a história sempre se repete. Né? Pais ausentes, a criança abusada com muitas dores, não sabendo o seu lugar, se tornando dependente emocional, vítima de outras situações também. Né? A minha adolescência foi bem difícil porque eu não entendia o que tinha havido, mas eu me sentia diferente de todo mundo. Né? Eu acho que a vítima passa a se sentir também culpada, e isso traz muitos sentimentos de será que eu tive culpa? Será? E na verdade a vítima era eu, né? Aos 7 anos. Sempre é a vítima, né? E hoje, graças a Deus também, que essa consciência dessa cultura tem mudado a respeito disso. Eu acho que hoje a gente tem muita informação, os pais estão com os olhos mais atentos para essa situação. E graças a Deus está havendo um trabalho melhor. E até é importante você falar isso, porque em maio, né, a gente tem o tempo de conscientização, que é o Maio Laranja, que fala sobre essa questão do abuso sexual infantil. Então, é muito importante que alerta para os pais, né, para eles ficarem realmente ali cuidando e protegendo e zelando. Só que a grande dificuldade é porque muitas das vezes esses abusos acontecem dentro de casa, né? Isso. E aí a criança acaba se sentindo mesmo, exatamente o que você falou. Será que a culpa foi minha? Será que eu permiti que isso acontecesse? Mas é muito importante a gente falar que um abuso sempre é um abuso, uma violência sempre é uma violência, e a vítima nunca deixa de ser a vítima. Isso. E a criança vai demonstrar uma mudança de comportamento muito drástica. Então, assim, um alerta para os pais é ficarem sempre de olho no comportamento. O que mudou tão drasticamente aquela criança ficar reclusa? Geralmente ela fica isolada, ela não quer ter muito contatos com adultos. Então, assim, algumas não querem nem contato físico, de muito abraço. Então, estarem de olhos aos comportamentos assim, infantis, que eles mudam muito rápido. E aí e esses abusos aconteceram por muito tempo? Como que foi? Sim, foram dos 7, eu me lembro assim exatamente dos 7 aos 9 anos, né? E isso me trazia muita dor, porque eu achava que aquele tipo de brincadeira, aquele tipo de contato era algo normal. Era o que os meninos faziam com os adultos. Então, meu pai não estava perto. Então, eu não tinha contato muito físico. Então, para mim, aquilo era natural, né? Parecia inocente. E foi uma época... A escola, eu mudei muito na escola. Né? Eu era uma criança que gostava de brincar, que gostava de estar com outras crianças. E isso começou a me levar às professoras. Eu lembro muito das professoras chamarem minha mãe e falar... Ele não sai para o recreio. Eu ficava dentro da sala de aula. Então, eu entrei num lugar de culpa, de medo, de vergonha tão grande que eu não queria me relacionar com as outras crianças. E foi um tempo, assim, muito difícil. Muito difícil, porque eu via as outras crianças e eu queria ter o comportamento delas. Né? Mas aí começou a gerar em mim uma tristeza muito grande. E é aquilo que você falou, né? Tipo...
a tua identidade acaba sendo formada, baseada Isso. naquilo que você estava vivendo. Isso. Então, e até mesmo por estar recluso, né, por se excluir, você acaba se tornando muito mais vulnerável a ataques. Isso. E aí, eu imagino, você comentou um pouquinho sobre a tua adolescência, que foi esse período muito difícil. E o que foi acontecendo ao longo desse período? Sim. A minha adolescência foi difícil, mas ao mesmo tempo eu estava numa cidade pequenininha do interior. Eu conheci Jesus com 13 para 14 anos, né? E estava em uma igreja e o meu contato com Deus, com esse Jesus, era aquele, naquela época, eu vejo que era muito assim, aquele Deus que está no trono e fica, você vai para o inferno, você vai para o céu. Então, eu ia mais para a igreja com medo de ir para o inferno do que por ter um relacionamento. Porque esse foi o Deus que foi me apresentado naquele momento, naquela década. Então, assim, eu tinha uma vida muito ativa dentro da igreja, né? E lá se tornou uma fuga para tudo que eu sentia. Lá se tornou uma fuga assim, bom, eu não quero estar naquele contexto porque me lembra, eu tenho dor, eu não me identifico com o que acontece no mundo dos adolescentes, então deixa eu ir para a igreja, porque lá naquele contexto, pelo menos, de alguma forma eu estou incluso e pertencente a um lugar que me protege. Você tinha já uma comunidade de uma certa Isso. forma. E foi dessa forma. Aí fiquei até os 19 anos em Fernandópolis e aí eu tive uma proposta para ir para Campinas, trabalhar lá num programa que tinha de 2 adolescentes bem famosos no Brasil. Eu já fazia cabelo, já trabalhava no ramo de beleza e aí fui para lá, né? Fui para lá assim, eu sempre falo meus testemunhos assim, eu fui para lá inocente, porque minha vida era dentro da igreja de uma cidade pequena como Fernandópolis. E aí eu conheci o lado glamuroso da minha profissão, porque de repente eu saí de uma cidade pequena e eu estava em festas de lançamento de novela. Então foi muito drástico, uma pessoa sem identidade, com vazios existenciais, sem senso de valor, com tudo bagunçado dentro. E aí eu caí de paraquedas num lugar onde eu podia tudo. Sim. Olha que legal, eu quero ser descolado assim. Nossa, isso deve ser felicidade. Então eu comecei a ver ser bem-sucedido profissionalmente como ser feliz. E aí eu queria pertencer àquilo também. Isso é legal. E aí eu fui para o mundo da noite, das baladas, conheci o pecado. E isso foi se tornando dentro de mim um outro abismo. Porque eu tinha aprendido, eu tinha valores bíblicos, de certa forma. Sim. Era um Deus distante, mas eu tinha valores, eu aprendi muita coisa. Então aquilo ficava ressoando na minha mente. O que eu estou fazendo aqui, o que é isso, né? E esse vazio foi aumentando dentro de mim. Profissionalmente eu comecei a conquistar coisas dentro deste mercado de trabalho. Comecei a viajar muito, fazendo muitos eventos, trabalhando em eventos que no Brasil são considerados máximos de moda, de desfiles, Miss Brasil, um monte de coisa. As coisas foram acontecendo. Então aquele menino que vinha de um lugar solitário, ele acaba se tornando um jovem adulto que estava inserido num ambiente glamuroso, num ambiente onde a felicidade parece que ela é extrema e ela está acessível, assim, disponível com uma facilidade muito grande. Isso. E isso acaba fazendo com que a gente se perca naquilo que eram os valores. Existia uma semente que havia sido plantada, mas aí ela não estava encontrando ali um lugar para realmente germinar. E tive relacionamentos, né, durante esse período. Aí a minha sexualidade se tornou uma questão, porque aí eu era confuso. Eu devia gostar de meninos ou eu devia gostar de meninas? Eu não sabia quem eu era. E estava tudo muito bagunçado e o mundo era tão glamuroso, era tão especial toda a noite, né? Imagina comparar a noite de Fernandópolis com a noite em São Paulo. Então era um mundo de possibilidades, porque eu estava inserido em lugares que muitas outras pessoas queriam estar profissionalmente, né? Fui pro carnaval, era São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, com artistas, era uma vida muito louca, assim, dentro do meu trabalho, que me proporcionou grandes coisas, sou muito grato, mas isso trazia uma identidade, isso forjava uma falsa identidade de que eu era o que eu fazia.
E quantas pessoas hoje não conseguem ter uma experiência com o Senhor porque elas estão apoiadas no que elas fazem, né? E eu tive nesse lugar, né? E era uma dor profunda. Eu falo assim, às vezes eu chegava nas boates, nos lugares, assim, nas baladas, vazio, e saía com um abismo. Eu sempre saía pior do que eu entrava, né? Porque havia a expectativa de uma semana inteira de que naquele final de semana eu iria me completar. E as pessoas têm essa... Todo mundo espera alguma coisa do sábado à noite. Sim. Então existe esse vazio e essa busca desenfreada de encontrar aquilo que faltava. E eu não entendia onde eu estou, né? E eu lembro deste momento eu começar a entrar em depressão, mas eu não tinha essa consciência. Eu comecei a me tornar deprimido, eu vivia situações, eu vestia um personagem. E aí eu descobri que quando eu vestia esse personagem, eu conquistava as pessoas. Olha que legal, então eu conquisto, então eu consigo isso daqui. Olha que legal, se eu ficar aqui... E eu descobri que a euforia era uma das armadilhas do entretenimento. Então, se me tornar eufórico me trazia ganhos, por que não? Né? Mas por dentro eu estava oco, eu estava vazio. E aí foi um período de muita depressão, de não entender esse vazio, nada que eu fazia me completava. E aí que tinha mais ou menos que idade? Aí eu já estava com 23, 24 anos. E aí eu comecei a pensar em morte. Eu pensava em morte 24 horas por dia. Era impressionante, assim, era o tempo todo, vamos morrer. E eu lembro que eu fui fazer um evento na Marina da Glória, Volvo Ocean Racing, que veio a rainha da Suécia. Foi um evento incrível e eu estava lá. Assim, foi o auge, né? Profissional. Imagina um evento com uma rainha, toda aquela situação. E eu lembro que quando eu estava lá no hotel, eu falei, quando eu chegar em Campinas, eu vou me matar. Meu Deus. E eu tinha decidido isso. Tipo, no auge da tua profissão, no auge profissional, na realidade, a dualidade de sentimentos, né? Então, o desejo de morte era mais presente do que qualquer outro tipo de sentimento. Sim. E aí juntou com aquele vazio, com aquela situação, com tudo aquilo que eu sentia, que não fazia sentido, que não era palpável. Né? Eu não tinha criado uma plataforma concreta para os meus sentimentos, para os meus valores, para a minha identidade. Então eu tinha decidido que era o fim. Voltei deste evento, dessa viagem, e aí no meu apartamento eu cheguei, eu lembro que eu estava muito cansado e eu subi a janela. Meu Deus. E naquele momento eu olhava para baixo assim e no fundo, eu esperava que alguma coisa mágica fosse acontecer, né? Hoje eu vejo dessa forma e olhando para aquele lugar ali, eu fechei os olhos assim e aconteceu algo mágico, né? Eu ouvi o Senhor dizendo, Rogério, se eu não te deixei até hoje, por que hoje você escolheu me deixar? Meu Deus. Aí eu voltei da janela, ajoelhei na sacada do apartamento e comecei a chorar. Eu falei, ok, Senhor, ok, mas eu quero uma história nova. Naquele momento, daquela oração, daquele choro, assim, eu sentia, a visão que eu tinha daquele cenário era uma pessoa cheia, a minha vida eram pecinhas de Lego, e eu apresentei isso para o Senhor. Eu falei, Deus, eu só tenho pedaços de mim. O que se faz com pedaços? Há jeito. E eu lembro de sentir que eu só tinha pedaços para oferecer para Ele. Aí foi uma experiência muito forte, muito profunda. Chorei muito. Dormi, né? Passei a noite pensando naquilo que eu tinha ouvido. Não era qualquer coisa, né? Acordei e fui para o salão, que eu trabalhava em Campinas. E tinha entrado uma moça da igreja Verbo da Vida. Havia bancadas, um monte de cabeleireiro, e essa menina ouvia música gospel o dia inteiro. Gente, eu vou quebrar esse rádio. Essa menina ficou... Essas músicas aqui... E eu brigava muito com ela. E aí, era uma quinta-feira, aí eu cheguei e falei pra ela. Falei, olha,
eu quero ir para a igreja. Você pode me levar numa igreja? Porque senão eu vou me matar. Meu Deus. E aí as pessoas que ouviram aquilo não entendiam, porque como uma pessoa tão eufórica, Tão porque eu vesti o feliz. personagem, como uma pessoa tão eufórica disse que vai se matar. E aí ela me levou para casa dela, falou, não, nós vamos para minha casa agora, senão você vai desistir. E eu fiquei lá até o horário do culto. E aí fui pro culto, né, no Verbo da Vida. E aí eu lembro de tá lá. Foi lá que eu conheci a Laura Sogueles, que é minha grande amiga, que hoje eu cuido da imagem dela desde 2009. E isso foi em 2009, quando eu voltei para Jesus. Fui pro Verbo da Vida em 2009. E aí tinha uma moça no louvor que ficava me olhando muito lá de cima e eu não entendia. Eu tava com um cabelo enorme, eu era estereotipado da moda, né? E ela me olhava, eu falava, gente, será que essa mulher tá vendo alguma coisa em mim? Eu acho que eu vou sair rodando, Deus não deixa eu sair rodando aqui na igreja. O meu medo era que tivesse alguma coisa e eu fosse manifestar, não sei, era o que eu via, né? Era o medo. Era um que você tinha mito, daquele sei momento. lá. Falei, Deus não deixa eu passar essa vergonha, igreja lotada. E aí eu lembro que no final do culto, ela chama a Meli. Ela chegou em mim e falou, moço, eu vi algumas coisas e eu queria conversar com você. E ela falou, Deus me mandou cuidar de você e te discipular. Mas o que essa mulher louca tá falando? O que é isso, né? Quem que faz? O que é isso? Aí eu perguntei para ela o que era isso. Ela era professora do Rema, que é uma escola de teologia dentro do Verbo da Vida. E aí ela cuidou de mim, ela falou, eu vou cuidar de você, enfim. E pastor, foram 4 anos, ela cuidou de mim todas as terças-feiras, das 5 às 8 horas da noite. Ela me levou para casa dela e ela falava de Jesus o tempo todo, me ensinou o caráter de Cristo, me ensinou tudo que eu sei, que eu precisava saber naquele momento. E aí Deus foi trazendo pessoas e agregando gente na minha vida. As coisas foram mudando, os meus sentimentos foram mudando. E eu fui conhecendo um Deus diferente, né? E quanto mais eu conhecia, mais eu queria estar perto daquilo. E aquilo foi gerando vida onde havia morte. E as pessoas começaram a ficar impactadas no salão. Eu comecei a estudar muito a palavra. Ela ainda fala, ela deu um relato numa escola. Durante 4 anos eu li 102 livros. Meu Deus. Tudo que você pode se imaginar. Eu li, porque eu tinha pressa para entender o que fizeram comigo. Onde eu estava? Onde eu fui interrompido? E aí dentro do Verbo da Vida a gente tem uma escritora também chamada Lenise Freitas. Eu indico esse livro que chama Como Deus Planejou Você. E esse livro fala, e eu li aquele livro e parecia que aquela escritora estava dando continuidade aos próximos passos que eu precisava dar. Falei, gente, esse livro é incrível, o que foi isso? Peguei o e-mail dela do livro e falei, essa mulher não vai me responder. E ela me respondeu. Mandei, falei sobre o livro. Ela falou, faz o seguinte, vem pro Rio de Janeiro, vamos conhecer. E eu fui pra lá, e lá ela cuidou de mim mais 6 meses. Meu Deus. Lá eu fui aprender no campo, porque ela saía, ela atendia travestis, ela atendia pessoas em situação de rua. E eu comecei a ter vivência com outras pessoas com a mesma dor, mas que tinham vivido de outras formas, né? Eu falei, agora eu preciso estudar. O que é isso? O que é esse mundo, né? E aí eu fui descobrindo os ministérios que haviam no Brasil de sexualidade. E eu estudei em todos. E eu fui buscar entender o que era isso. O que acontece? Onde a identidade é interrompida? O que as pessoas... E eu não sabia o que ia acontecer. Eu não tinha garantias. Mas eu estava seguro porque eu me sentia nos braços do Pai. E esse lugar eu não queria mais sair. E aí eu estudei nessas escolas. Foi um tempo muito bom. E aí eu comecei a conviver com meninos e pessoas dentro dos lugares que eu fazia cabelo. Mas o que está acontecendo? O pessoal do carnaval, os desfiles que passa na televisão, eu cuidava de rainhas de bateria. Mas o que aconteceu com ele? Não sei. Tem paz. Né? Que paz. A euforia deu lugar à paz.
E aí as pessoas queriam estar perto de mim, mas para mim também era tudo novo, não tinha nome, as coisas não tinham nome, né? Não tinha. Eu tinha recebido muito conhecimento, muito. Aí, nisso, eu conhecia o líder do Jeová Nissi, porque a gente frequentava as mesmas boates. Então nós nos conhecemos no mundo, o Kaique. E aí, só que ele voltou para Jesus antes de mim. Nos separamos, porque era Campinas, né? A família dele é de lá. E aí cada um foi viver a sua história. E aí nós nos encontramos mais tarde. Ele já estava como Nissi, as coisas já estavam acontecendo. E aí um belo dia nós nos encontramos. Rogério, o que é isso? A gente sobreviveu, né? Que bom, você voltou. Aquela situação foi muito, muito especial. E aí ele falou, vem pro Nissi, nós precisamos de você, vamos trabalhar junto. E aí eu fui pro Nissi em 2010. Comecei a dar aula nas escolas de arte de lá. E fiz Rua Azusa, fiz todo o visual, as perucas de Rua Azusa. Fiz Ruadaça, fiz muitos musicais, fiz muitos trabalhos com o Nissi. Foi um tempo muito especial. E aí, assim, tudo que Deus tinha feito comigo profissionalmente, dentro do secular, o Nissi me trouxe uma vitrine para o gospel. E aí, de repente, eu estava fazendo o clipe da Fernanda Brum, estava gravando com Eixla, estava conhecendo outras pessoas, levando o meu trabalho para um outro lugar. Conhecendo outras pessoas, outras mães com os filhos vivendo o que eu vivia, né? Pastores falando, Rogério, conta como é isso. Mas eu ainda não havia decidido vir a público contar a minha história, porque envolvia os meus pais, me envolvia a minha família, e eu não sabia se eu queria esse sofrimento, eu não sabia... revelar essa dor, né, para todo mundo. O que tinha acontecido, né? E aí veio a pandemia. A gente no auge, tínhamos acabado de ganhar Prêmio Revelação Bibi Ferreira, né, do Rua Azusa, foi a revelação de 2009 do Teatro Musical. A gente no auge de tudo aquilo, e veio a pandemia e o teatro fechou. E agora? Aí foi todo mundo pro seu momento reclusão. Sim. Né? Fui estudar, né? E aí já conhecia uma pessoa chamada Juliana Ferron, que prega sobre sexualidade, fala sobre isso, a gente conversou, a gente tinha algumas pessoas em comum. E ela me chamou para fazer uma live. Legal. Rogério, vamos falar. E eu falei... eu lembro que aquela noite eu não dormi. E a Juliana é muito... Ela tem muita autoridade. E né? aí eu falei assim... Como eu quero me impor, eu não quero... E aí foi uma noite que eu orei muito. Porque eu sei que aquela noite eu iria contar para as pessoas. Todo mundo ia saber o que aconteceu. E o que ia ser depois. Eu tô preparado? Né? Porque a minha história vai chegar sempre antes de mim. E eu tô preparado para isso? E aí fizemos a live. Tinha muitas pessoas assistindo. Eu não sei agora, mas tinha mais de 18 mil pessoas que assistiram a live, que se identificaram. E depois daquela noite, eu comecei a receber testemunhos de meninos, de mães, de família, de pastores do Brasil inteiro. Me contando a história, muitos relatos. Rogério, eu ouvi seu testemunho e eu ia me matar hoje, mas eu decidi que eu vou acreditar como você acreditou. E aí eu fui entender, assim, isso é propósito? Eu fui entender e viver. Porque no mundo, para mim, ser bem-sucedido eram os cabelos, eram as revistas, mas agora eram vidas. Meu Deus. Agora era um outro lugar, né? Eu estava atraindo pessoas com uma dor que existe, genuína, que eu também tive. Você estava atraindo pessoas com aquilo que mais te fez sofrer, né? Porque na realidade não era a dor que estava atraindo, mas era o que essa dor gerou em você e principalmente como você saiu dessa dor. Falo que é o para quê, né? É entender o para quê as coisas acontecem.
E aí esse processo de construção e identificação do teu propósito. E aí a live acaba, as pessoas começam a te procurar, e da onde veio esse romper? Do tanto de pedidos de socorro. Meu Deus. Quando eu fui ter noção, porque nós vivemos 2 tipos de intolerância, né? Há uma intolerância do eu não sei o que fazer, mas também não procuro como saber para ajudar as pessoas. Eu fui mandar, quando eu conheci Jesus, assim, eu comecei a ir, antes de estar no Verbo da Vida, de tudo, eu fui mandado embora de várias igrejas. Né? De sentar no banco, a fila toda levantar e sentar no banco de trás. Foi muito mais difícil, pastor, entrar numa igreja do que numa boate. E eu não posso falar que não é. É a minha história. Então existe essa intolerância, como também existe a intolerância de pessoas que acham que eu não tenho direito de voltar atrás e não querer viver essa sexualidade. Só que eu tenho uma história e eu tenho o direito de contá-la. E eu tenho o direito de contar que em Jesus eu encontrei significado para minha vida. E a escolha, né? E a escolha. Exatamente o que você falou. Você tem o direito da escolha de não querer viver essa situação. E isso é muito forte, porque talvez tenha alguém que está nos assistindo agora que possa estar pensando, não, porque eu nasci dessa forma, eu cresci assim, e eu tenho que ser assim. Mas na realidade, em Deus, você encontrou a possibilidade de escolher. Sim. E eu acho que essa é a grande mensagem, né? Assim, a escolha baseada no Deus que você aprendeu. E que trouxe algo tão profundo, que assim, quer dizer, tudo muito profundo, mas o primeiro passo veio de um discipulado. Foi. E eu acredito tanto nisso, tanto realmente que Deus coloca pessoas no nosso caminho, que vão te discipular, que vão caminhar junto com você, porque na realidade o que o Rogério precisava era de alguém que mostrasse para ele quem é Jesus, mostrasse para ele a identidade de Cristo, porque só tem uma maneira de confrontar pecado. E não existe pecadinho e pecadão, é pecado, independente da escolha, mas a única forma é confrontando, sabendo quem é Jesus. E essa identidade de Cristo. Então o discipulado veio realmente para isso. E aí, como que você chegou agora? E aí eu entendi tudo aquilo, a repercussão da live foi muito grande. E eu falei, agora eu preciso entender mais sobre algumas coisas, deixa eu ir fazer teologia. E aí fiz teologia, me formei ano passado. Que bênção, glória a Deus. E aí eu falei assim, e junto a isso eu falei, agora eu quero entender também a parte humana. E aí eu fui, hoje eu sou psicanalista. Que bênção. Então eu quis juntar os corpo, alma e espírito, né? E entender o que aconteceu também na minha história, mas eu poder ter ferramentas para ajudar pessoas a se descongelarem de um momento que elas estão ainda lá, né? E isso foi despertando em mim o desejo de ajudar pessoas. E com a live, começaram a vir convites para eu ministrar em igrejas, testemunhar. E hoje eu viajo o Brasil inteiro contando a minha história. Eu já conheci muitas igrejas, muitos ministérios. Hoje eu estou na Batista de Fernandópolis, porque eu tenho ficado muito tempo lá, onde eu fui recebido com muito amor pelo pastor Kinner, pelos irmãos daquela igreja. Acabei de formar uma turma na minha escola de aconselhamento, discipulado e sexualidade. Então eu tenho vivido hoje ministrando e ajudando pessoas, implantando ministérios de cuidados com identidade e ideologia de gênero, falando sobre esse assunto dentro das igrejas. Como são? Que amor é esse? Né, para as pessoas sentirem que elas são amadas, que elas são recebidas, aceitas por Jesus, e a transformação é com Ele. Né? Nós trazemos as pessoas à luz da palavra, nós trazemos o amor de Deus, mas é muito importante. A minha história aconteceu porque as minhas fases foram respeitadas. Né? E o que eu vivia, a bagunça, era somente o fruto de algo errado. A consequência daquilo que você... Sim, eram sintomas.
E aí quando eu entendi a causa, foi quando eu pude experimentar o amor de Cristo, o amor verdadeiro, pude entender o preço. E hoje eu não me vejo, eu não consigo me ver sequer imaginar que eu possa estar longe desse amor, de ficar longe da palavra, de ficar longe de tudo o que o Senhor é para mim. E eu acho que é a desconstrução de tudo que foi implantado, de tudo aquilo que você vivenciou, e basear realmente no poder da decisão de que, eu não quero mais essa identidade que foi gerada, e eu quero a minha identidade firmada em Cristo, e eu tenho sim a capacidade de controlar os meus desejos, os meus instintos e aquilo que o mundo tentou construir. E só pra gente encerrar, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse com quem está em casa, que talvez está passando por algo parecido àquilo que você vivenciou, aos abusos. Qual que é o conselho que você deixaria para quem está nos assistindo? Para você que está aí e se identificou com a minha história, saiba que não há ninguém mais interessado em reescrever a sua história do que o Senhor. Ele é o grande autor. Ele é capaz de escrever novos capítulos todos os dias. Suas misericórdias, a palavra diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. E você pode viver isso sem medo, sem culpa, sem vergonha. Não pense nos resultados. Pense na caminhada, no trajeto. Abrir mão dói, renunciar dói. Mas faça com o seu tempo, seja constante, porque o interesse do Senhor não são os frutos rápidos de uma fase que você não vivenciou, mas você será aprovado nela. Você vai ter uma autoridade de dizer não. Você vai ter força para se levantar e falar: hoje eu desisto do pecado mais um dia. E você vai ficando forte. E a presença do Senhor vai se fazendo forte na sua vida. E os seus capítulos são recontados. Há esperança para você. Há uma nova história para você. Você não precisa mais ouvir essas vozes na sua mente e você não precisa mais ser refém das suas emoções. Há cura para todas as áreas da sua história. E eu desejo isso para você em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Olha só, com essa mensagem, a cura para todas as tuas emoções, a cura para todas as tuas feridas em Jesus. Ele pode todas as coisas. Então nessa manhã de sexta-feira, decida por Ele, decida realmente buscar e entender que os planos do Senhor são muito maiores e melhores do que os nossos. Amém. Muito obrigado, Rogério. Amém. Obrigado pela tua participação. Obrigado por compartilhar aquilo que o Senhor fez e que Ele continue te usando poderosamente por toda a tua vida e que você vá a muitos lugares ainda testemunhar aquilo que Ele fez e aquilo que Ele tem realizado na tua vida. Obrigado realmente por ter aceito e por ter participado do nosso programa hoje. Amém. Obrigado, pastor. Foi uma honra estar aqui. É isso aí. E antes da gente encerrar o nosso programa, eu quero orar junto com você nessa manhã de sexta-feira. E eu queria que agora você, junto comigo, orássemos para que nós pudéssemos encerrar o nosso programa dessa sexta-feira. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado, Jesus, por esse tempo, Pai. Obrigado por ouvir a Tua palavra. Obrigado por ouvir as Tuas obras, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esse testemunho possa produzir frutos, ó Pai, em cada coração que Ele tem atingido, ó Pai. Em nome de Jesus, nós Te damos graças e louvamos ao Teu nome. E eu consagro, ó Pai, esse tempo e eu apresento esse final de semana do Senhor na vida de cada filho e de cada filha que está nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fiquem com Deus, tenham um final de semana abençoado. Hoje, culto de casais a partir das 20 horas lá no Campus Cabana. E no domingo, às 10 e às 18, nós temos culto aqui em Rio Preto. E eu e a pastora Jéssica te esperamos na Cabana Church Olímpia, domingão, a partir das 18 horas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!